Hoje a gente vai de um depoimento importante, relevante e que acho que muitas pessoas deveriam ouvir, porque é um tema muito sensível da atualidade. Que é esse depoimento aqui do meu Gustavo Tubarão. Vamos ouvir. Pornografia. Às vezes eu gosto de trocar umas ideias com vocês. Pornografia. Às vezes eu gosto de trocar umas ideias com vocês de uns assuntos mais sérios assim, mas hoje meio que é um desabafo. Mas com certeza alguém vai identificar. Eu sou viciado em pornografia e tava quase 1 ano e meio sem ver, mas esses dias pra trás eu caí. Mas por que eu tô falando esse tanto de trem que é pessoal? Porque eu quero alertar pra vocês o tanto que essa merda tá me fazendo mal, não só pra mim, mas pro meu espírito lá dentro. A pornografia, ela é tão viciante quanto a cocaína. E ela tá no mesmo lugar, assim, ela tá localizada no mesmo lugar do cérebro ali. A pornografia pode ser até pior que a cocaína. Já vi uns médicos falar isso. O problema é o seguinte, a pornografia, ela é de graça. A cocaína você tem que pagar. E é caro. A pornografia é de graça e todo mundo tem acesso. A pornografia, ela não acaba só com a saúde mental da gente. Ela também acaba com o espiritual da gente. Quando a gente termina de ver uma pornografia, dá uma sensação horrorosa. E a gente... aquela sensação ruim, só quer saciar. Parece que a gente abre uma porta, um buraco negro de coisa negativa, uns pensamentos malucos, intrusivos, de pensamento maluco, pornográfico, intrusivo, coisa parece não é de Deus mesmo não. E uma sensação assim, vontade de fazer trem errado mesmo, sabe? Pra mim que já usei droga, até citei isso no meu livro. E quando eu parei de ver a pornografia, eu consegui ser uma pessoa bem mais produtiva, bem mais leve, bem mais tranquila. E quando eu caio nisso, parece que é uma coleira que fica segurando, não é de Deus. Hoje eu pude enxergar o tanto que a pornografia, ela faz mal, e me deu essa vontade de compartilhar com vocês uns pensamentos intrusivos do tipo pornográfico mesmo. Deu exemplo numa igreja e vi uns pensamentos, eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi eu parar que esses pensamentos parou. E eu fiquei quase 1 ano e meio longe dessa droga e recente eu caí. E tá tudo bem também, sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. O importante não é a gente cair. O importante é a gente levantar de novo. E eu já tô de pé, mais forte do que nunca. E a intenção desse vídeo é simplesmente te alertar do tanto que é ruim e faz mal, não só pro cérebro humano, tanto espiritual, pra mim que acredito nisso. E de, cara, sentir coisa errada e sentir trem do mal mesmo. Enfim. Eu quero complementar um pouco aqui. Acho que o Gustavo Tubarão, ele faltou um pouco de um pouco de vocabulário para explicar um pouco disso que tá rolando, né? Talvez repertório, né? E acho que eu tenho um pouquinho pra adicionar nesse papo daqui, que é o seguinte, né? Acho que ele elaborou bem, mas acho que tem algumas análises a mais pra gente olhar a partir disso daí, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, né? O consumo excessivo de conteúdo adulto e erótico, ele causa uma distorção no nosso senso de realidade nos nossos relacionamentos. Você começa a ter... Isso já tem uma série de estudos que mostram isso, de que ele muda o jeito como a gente lida nos nossos relacionamentos, de como a gente lida com as nossas parceiras, muda nossas preferências sexuais também, muda o jeito como a gente olha para o nosso próprio corpo. Então, você perde o senso do que é relação com o outro, o senso do que é consentimento e o senso do que é um corpo real. Então você quer fazer coisas com a sua parceira que às vezes não é o que uma parceira quer fazer, ou necessariamente não é o que seria uma relação sexual na vida real. Olha que doideira. Pensa um jovem que nunca fez aquilo na vida e o único referencial que ele tem é um vídeo adulto. Ele começa a olhar para um vídeo adulto como se aquilo fosse uma forma de educação sexual. Ele começa a olhar para os corpos que ele vê num vídeo adulto e ele começa a achar que o corpo feminino é aquilo que ele vê nos vídeos adultos, aquela coisa extremamente idealizada, extremamente siliconada, aquela coisa extremamente feita, que é um recorte de um recorte de um recorte, né? Na vida real as pessoas têm peito caído, tem bunda caída, tem celulite, tem estria, o cara tem barriguinha, o cara tem pelo a mais, as pessoas não são tão perfeitas, os corpos não são tão perfeitos, o sexo ele não é tão agressivo, ele não é daquele jeito, existe toda uma parada de conquista, de beijo, de afeto. Quanto mais consumo erótico você tem, mais você afeta partes do seu cérebro. Ele comparou com cocaína, né? Eu achei que é uma comparação que eu já vi alguns especialistas compararem mais com o jogo. Porque ele tem muito mais uma relação com o jogo, né? Porque a pornografia, ela não necessariamente vicia, né? Então que não existe... Isso daí eu conversei em alguns podcasts. Acho que conversei isso com o Altair, tá?
e conversei com outro cientista que eu não vou lembrar o nome agora, que falou comigo no podcast. Tá mais associado à compulsão do que por vício, né? Porque vício envolve uma parada que seja química, né? Uma pessoa que ela é adicta à cocaína, ela é adicta quimicamente, né? O organismo dele pede aquilo quimicamente. Quando a gente tá falando de compulsão, isso aqui é um uso de palavras que é muito importante até pela dialética do que a gente tá falando, né? Porque a compulsão, ela não necessariamente implica uma necessidade química, mas um condicionamento que a gente faz no nosso corpo para a necessidade daquilo. Você entendeu? Por isso que é uma compulsão. Então ele é muito mais próximo ao jogo, né? Porque ele tem um gatilho de recompensa, de busca, de você procurar, de você querer mais, e você quer dobrar a aposta, porque você, tipo, viu um bagulho, mas esse bagulho não é mais bom. Tipo, isso aqui é normal, eu quero uma coisa maior, eu quero uma coisa pior, eu quero uma coisa pior. Então você vai sempre procurando um conteúdo pior pra você ver. Hoje a pornografia, ela tá cada vez mais chegando mais rápido, sacou? Pra crianças e pessoas mais novas. Então, a galera tá vendo pornografia cada vez mais cedo. Então a gente tá contaminando crianças com esse tipo de conteúdo cada vez mais cedo, o que é ruim, tá? O que vai fazendo com que as crianças tenham acesso a isso, então deixam de ter uma infância digna, deixam de ter uma infância de cuidar, pô. De cuidar, de brincar, de ser criança. Às vezes a criança precisa ser criança, pô. Ver conteúdo de criança. Então você vê criança querendo namorar, criança querendo se relacionar, criança vendo uma parada que não é pra ser. Entendeu? Que não é pra ser, que não é pra ter. Sexualiza a criança. Não preciso nem falar pra vocês que esse consumo por conteúdos cada vez mais hardcore vão levando aí a um mercado de pornografia que ele é muito associado a tráfico sexual, é muito associado a abuso, é muito associado a uma pá de coisa errada, que isso também leva a conteúdo aí proibido, né, que eu nem quero falar a respeito, porque senão esse vídeo daqui cai, e um monte de coisa que tá relacionada a isso, né. Você vai perdendo um pouco da sua autoestima, do seu amor próprio, você vai ficando... já recebi casos aqui, não aqui, mas no outro canal, de pessoas que saíam no meio do trabalho, tá? Pra ir no banheiro do trabalho, entendeu? Hoje em dia, com a cultura de OnlyFans, de conteúdo pago, é o cara que gasta a vida pra ficar agradando o garoto do OnlyFans. E eu não preciso nem falar pra vocês aqui minha opinião sobre OnlyFans. Eu já briguei com amigas minhas que têm OnlyFans. Pô, fica falando mal de OnlyFans. Pô, cara, eu acho o OnlyFans ruim. Acho o OnlyFans ruim. Acho um péssimo, 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 péssimo gasto de dinheiro. Uma coisa que bota o cara podia estar gastando em estudo, podia estar gastando num teto pra casa da mãe dele, que o cara podia estar gastando em... sei lá, mano. O cara podia estar gastando em comprar um carro melhor, um celular melhor, ou podia estar investindo, ou podia estar só juntando pra velhice dele e tá gastando com uma garota que fica mostrando o rabo. É isso. A garota fica mostrando o rabo e ele gasta dinheiro pra garota mostrar o rabo. Pô, isso é terrível. Isso é terrível. Então, antes que o cara consumia de graça, hoje ele tá pagando aquilo. Olha como não tem. E aí fica uma galera falando, tem umas meninas no Instagram que falam, aí você tá fazendo um pânico moral, porque isso daí é uma moralidade. Não tem a ver com pânico moral, cara. Não tem a ver com pânico moral. Acho que dá pra você ter uma boa educação sexual. Acho que dá pra gente falar sobre o que é normal, o que não é normal do sexo. Acho que você se masturbar, você conhecer o seu corpo, é uma parte natural, é um caminho natural do corpo humano, sacou? Você tá... Você tá se conhecendo, porém, aquilo num excesso, numa compulsão, num bagulho que você faz. Gente que faz todo dia há anos. 2, 3 vezes por dia, deixa de se relacionar pra fazer isso, é loucura. Não dá pra você falar que isso é normal, isso é padrão, isso deveria ser normal. Então eu acho que esse é um assunto, é uma epidemia silenciosa que a gente fala muito pouco a respeito. A gente trata com descaso. Acho que o Tubarão é um cara que acho que ele precisava sentar e estudar muito sobre isso, porque é um tema legal, é um nome grande. Aí o Gustavo Tubarão, a gente já tentou trazer ele pro podcast. Conversei até mesmo com a agente dele pessoalmente, né, na VidCon. Queria trazer ele pra falar um pouco sobre saúde mental, falar um pouco sobre outros temas, mas infelizmente, né, acho que teve conflito de agenda. Mas eu acho que é uma parada que muitos homens tratam como normal, fingem que não tá acontecendo,
Mas que muda, cara. A gente tem uma geração extremamente sexualizada, extremamente adicta a isso, que vai se tornando insensível às paradas. E aí, às vezes, a gente precisa, quando tem alguns choques de algumas coisas absurdas, falar, meu Deus! Nossa, olha o que essa criança tá fazendo. Porra, velho. Olha o mundo que essa criança cresce. Um menino de 10 anos assistindo um filme erótico, uma menina de 10 anos assistindo pornografia, se erotizando. Garotas assistindo OnlyFans, usando OnlyFans como uma perspectiva de ascender. Ó que doideira. A galera usando OnlyFans como uma perspectiva de ter uma vida digna. Pô, se eu vender meu corpo aqui, se eu mostrar meu rabo, se eu enfiar uma cenoura no meu cu, eu vou ganhar dinheiro pra ter uma vida de... Sabe? Quando é que foi que a gente normalizou esse tipo de coisa, sabe? Quando é que foi que a gente normalizou esse tipo de parada, sabe? Tipo... não, estudar não vai dar em nada, né? Vou aqui mostrar o meu rabo, que é assim que eu vou ganhar dinheiro bem. E aí, tudo bem, né? Acho que é uma profissão mais antiga do mundo isso. A profissão mais antiga do mundo, né? Mais antiga que os soldados, que os guerreiros. Mas é um cara que tá fudido de grana. Pega um ônibus todo dia, 3 horas pra ir pro trabalho e voltar. Trabalha a escala 6x1. Uma vida miserável, desgraçada, tomar esculacho do chefe. Tá gastando todo o dinheiro pra pagar OnlyFans? Tem um problema aí.